Pelas lentes dele, o ir e vir apressado do parlamento goiano, o trânsito intenso da capital, as nuances do céu em cores anunciando o entardecer. Alfredo Nasser assiste a tudo, com semblante sereno e um sorriso curto, como quem se alegra tímido. Ele era extremamente calmo, extremamente polido, um homem que tinha uma educação nata, de uma educação admirável. Era um intelectual que foi desviado para a atividade política. Era uma pessoa fina, educada naturalmente. Para trazer um copo d'água, por exemplo, ele agradecia, pedia favor. Coisas assim, pequenas, em pequenos detalhes, assim. Ele era tão humilde que os patrícios da Rua 4 é que forneciam para ele camisa, cueca, meia. Um dia ele me pediu dinheiro para comprar um cigarro. Eu era estudante e eu estava com R$10 no bolso. Naquela época, 10 cruzeiros. Dei para ele. Aí mandou o rapaz do Hotel Rex, onde ele morava, comprar o cigarro. Quando o rapaz voltou, o cigarro custava uns R$2, R$3, sei lá. Ele pegou, encontrou, falei, não, meu tio, não tem, o dinheiro que eu tenho é esse. Ele dava tudo. Filho de pais libaneses, Nasser foi o quinto entre 7 irmãos. Nasceu em São Paulo em 1905 e aos 3 anos se mudou com a família para Catalão. Um ano depois da chegada em terras goianas, a mãe de Alfredo faleceu. Os pais dele não tinham estudo, não tinham nada. O pai era até mascate, que eles falavam. A mãe falava com ele em árabe, que ela não sabia falar português. E eles acharam ele um dia lá num quintal, lá assim, pequenininhos. Acho que ele tinha 5 anos quando a mãe morreu. Lastimando a morte da mãe em árabe, falando, sabe? Chorando e falando que queria a mãe dele e tal, mas todo não falava português. Ele aprendeu depois. Quando o pai dele veio para o Brasil, um navio que o pai dele veio para o Brasil, cruzou com o navio que Dom Pedro II ia para o exílio. Deputado estadual, senador, deputado federal, ministro da Justiça. Alfredo Nasser, que dá nome ao edifício sede da Assembleia de Goiás, foi um homem de coração aquecido pelo ideal, como um dia ele mesmo se definiu. Uma de suas primeiras experiências profissionais foi em São Paulo, aos 17 anos, como redator dos jornais Folha da Noite e Folha da Manhã. Aos 20 anos, venceu um concurso literário que tinha no júri nomes como Oswald de Andrade. O Brasil vivia o entusiasmo da Semana de Arte Moderna, seus desdobramentos, e lá estava Alfredo Nasser. O primeiro mandato, ao longo dos seus quase 40 anos de vida política, foi na Assembleia Goiana, em 1935. Ele tinha 30 anos e o país vivia o prenúncio do Estado Novo. Ele saiu de Caiapônia, né, que antigamente chamava Rio Bonito, Caiapônia, e foi para Goiás. Ele fez um discurso lá, ele era muito jovem, ele tinha 19 anos, e fez um discurso e impressionou todo mundo lá. O Alfredo foi para Goiás e lá entrou em contato com a família dos Caiados. E aí iniciou a vida política dele. As divergências, as posições antagônicas do Alfredo Nasser e do Pedro Ludovico, elas começaram já em 1930, com a vitória da Revolução de 30, e aqui em Goiás, representada a Revolução de 30
pelo Pedro do Vico, que veio a ser nomeado interventor, né? Então, naquela década de 30, 40, houve episódios de graves desentendimentos entre o interventor, que era Pedro do Vico, e os deputados da oposição, né, daquela época. Um dos mais brilhantes deputados da oposição daquela época era Alfredo Nasser. Naquele tempo não era assim adversário político, era inimigo político. As pessoas tinha aquela divisão, né? Após o mandato de deputado estadual, Nasser se mudou para o Rio de Janeiro, onde permaneceu por alguns anos. Em 1946, e já afiliado à UDN, foi escolhido durante a convenção do partido para concorrer ao governo de Goiás. Mas, nas urnas, não foi isso que se viu. Eu acho que ele queria ser governador de Goiás. E por 2 vezes tiraram a oportunidade dele. A primeira vez com o Ibra Bueno, diziam que ele não tinha dinheiro, o Ibra Bueno tinha. E a segunda vez, inclusive quando o Ibra foi eleito, ele foi candidato a senador. Ele teve 40 mil votos a mais do que o Ibra Bueno, candidato a senador. Ele teria sido eleito se ele fosse candidato ao governo. E depois no Otávio Velágio, né? Ele disse o seguinte: prefiro perder por falta de dinheiro a ganhar por falta de vergonha. Os políticos não deixavam ele ser candidato a governador. Diziam que ele era doente, diziam que ele não tinha dinheiro, diziam isso, diziam aquilo. E nunca deixaram ele ser candidato. Ele era um homem pobre, né? Ele era um homem pobre. E a candidatura a governador, ela parece que exigia uma certa fortuna, porque o candidato a governador, ele era o principal responsável pelas despesas de campanha. Agora, eu não vi nele, e nem senti em todas as conversas que eu tive com ele, durante uns 4 anos nós convivemos, eu não vi nele pretensões que não as que são inerentes ao trabalho parlamentar. Porque ele, Alfredo Nasser, ele nunca tinha passado por um cargo executivo, ele nunca exerceu um cargo executivo. A vocação dele era para legislativo, porque ele era um grande orador e um grande redator, um grande escritor, né? Era um homem de muita cultura humanística, de muita cultura literária, né? Ele não era o homem talhado para executivo. No Senado, Nasser defendeu a federalização da Faculdade de Direito de Goiás, proposta que se transformou em lei pelas mãos do então presidente Eurico Gaspar Dutra. Ele ainda integrou a Comissão de Finanças do Senado e atuou como relator do Plano SALT. O ano de 1950, às vésperas do fim do mandato de senador, foi marcado pelo rompimento de Nasser com a UDN. Em 1951, a convite de Gaspar Dutra, ele assumiu o Conselho Nacional de Economia e no ano seguinte fundou em Goiás o PSP. Quando eu me elegi deputado em 63, o Alfredo Nasser já era do PSP, não era da UDN. Era do Partido Social Progressista, como eu disse, o partido do Adhemar de Barros. Agora, acontece que o PSP e o UDN eram como irmãos siameses, eram unidos como era o PTB com o PSD. Termina com uma frase assim: comigo não, passa fora, canalhas. Terminou assim o discurso dele saindo. Ele entrou no PSP. Partido Social Progressista, que era
chefiado pelo Adhemar de Barros, em São Paulo. A eleição de 1954 talvez tenha sido uma das mais marcantes na vida de Alfredo Nasser. E não apenas porque Pedro Ludovico venceu a disputa ao Senado. É que no dia da eleição, Nasser foi hospitalizado por conta de um infarto e de uma suspeita de fraude, comprovada quase 10 anos depois. Eu estava lá, presente, aí levaram ele para Uberlândia, para ficar na casa da irmã, uma irmã que ele tinha lá. Era a mais velha que criou eles depois que os pais morreram. Ele ficou lá, porque ele tinha que ficar de repouso, né? Porque teve um infarto violento. Não foi só ele que perdeu a eleição, perdeu a de governador também, Galeno Paranhos. Sim. Era o Galeno Paranhos o candidato. Perdeu a eleição. E anos depois, acho que foram 10 anos depois, eles ganharam a causa. Aí era tarde demais. Não fizeram nova eleição, nada não. E entre a saída do Senado e a chegada na Câmara dos Deputados, o Jornal de Notícias ganhou protagonismo na vida de Alfredo. Ele era um político, né? Fundou jornais eminentemente políticos, eminentemente partidários. A Coligação era um jornal da coligação que representava a oposição ao Pedro Ludovico na década de 30, né? A Coligação. Depois o Jornal do Povo, um jornal da UDN também de oposição ao Pedro Ludovico. Depois o Jornal de Notícias, que embora fosse resultado de um descontentamento do Alfredo Nasser com a UDN, ele deixou a UDN, fundou o PSP, mas o Jornal de Notícias, como eu falei, era um irmão siamês do Jornal do Povo, né? O PSP era um irmão siamês da UDN. Então é que o Nasser, o jornalismo que ele fez, os registros que existem dos seus escritos, são todos exclusivamente, unicamente, aliás, políticos e partidários. Anos depois, o Jornal de Notícias deu lugar ao 5 de março, hoje Diário da Manhã, que, aliás, guarda em sua sede uma homenagem a Alfredo Nasser, tal qual a que se exibe na Assembleia. Finalmente, o ano de 1958 chegou, trazendo o mandato de deputado federal. Em 1961, Nasser foi nomeado ministro da Justiça e Negócios Interiores e, no exercício do cargo, lançou a pedra fundamental de onde hoje é o Palácio da Justiça, em Brasília. A estruturação da Polícia Federal também esteve entre suas lutas. Em 1965, no último ano do mandato, Nasser foi escolhido para representar a Câmara dos Deputados na Conferência da Organização dos Estados Americanos. Mas, antes que ele pudesse chegar lá, um novo infarto. Desta vez, fulminante. Ele fez com que o nome da família permanecesse vivo por todo esse tempo e acho que foi para o futuro. Qual é para o senhor o principal legado dele, para o nosso estado? Demonstrar aos políticos que se faz política por amor. E não por ambição outras. Era a vida dele, a política, né? Ele era um idealista, ele só entrou na política por idealismo.
Para um homem que se dedicou tanto ao parlamento, não haveria forma melhor de homenageá-lo. A proposta de dar o nome de Alfredo Nasser ao edifício sede da Assembleia Goiana foi feita pelo então deputado Ari Valadão em 1967. A diretoria parlamentar nos ajudou a encontrar documentos daquela época e localizou estas atas. Em uma delas, do dia 26 de janeiro de 1967, consta a entrega do projeto de resolução de autoria de Ari Valadão à mesa diretora. No sistema de microfilmagem da casa, a equipe do setor de protocolo e arquivo encontrou ainda os originais da proposta. Nela, Ari Valadão afirma que Alfredo Nasser é figura ímpar nos fastos da história goiana. Tem ainda o parecer de Oscar Sardinha, que relatou a proposta. Para ele, essa foi a homenagem mais expressiva que os representantes do povo goiano poderiam fazer àquele que tantos exemplos deu na modéstia de sua vida. Por fim, Hugo Parrodi emendou a proposta e acrescentou o adjetivo grande, antes de defensor das liberdades públicas. Isso, segundo ele, em razão da personalidade do grande tribuno Alfredo Nasser. O povo gostava dele, o povo sabia que ele era honesto, sabia que o povo gostava de ouvir ele falar, gostava de ler o que ele escrevia, os artigos, né? E quando tinha aquelas convenções de partido, o povo ficava dando gritos eu sei porque eu estava lá no meio, né? Gente gritando, participando do que ele falava, sabe? Aquelas frases bonitas que ele formava na hora, assim. E assim, depois de tanto, o irivir do parlamento vai perdendo a pressa, vai ganhando o frescor e a calma das lembranças inscritas na história. Afinal, as lentes já não são só dele.